Bem, aqui na pasta, como é que funciona a ideia, né? Lá no Vuex, eu tenho aqui, eu usei a função createStore para criar meu armazém de dados. E aí, basicamente, como que a gente trabalha aqui? Para cada tipo de entidade, digamos assim, que você vai trabalhar, né? Você vai criar um módulo de armazenamento. Então, no caso aqui dessa aplicação, uma aplicação simples, a gente tem basicamente uma entidade aí, que é o lançamento. Então, eu vou criar um módulo para trabalhar aí todos esses dados de lançamentos. Então, eu vou vir aqui numa pasta Store, vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de Modules. E aqui dentro da pasta Modules, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de lançamentos.js. Perfeito. Então aqui eu vou trabalhar toda a ideia do Store, né, de lançamentos. Então, basicamente eu vou criar um objetão aqui chamado módulo lançamentos. Ele vai ser um objeto aqui JavaScript. Já para não esquecer, eu vou mandar exportar ele por padrão, tá? É a única coisa que ele vai exportar. E aí agora vamos entender a anatomia de um módulo, tá? No Vuex. Aqui a gente precisa criar 4 coisas. Eu vou criar elas e vou explicar qual é a responsabilidade de cada uma, tá? Então, primeiramente o state, depois os getters, os actions e as mutations. Perfeito. Então, essa é uma anatomia de um módulo aqui no Vuex. Vamos entender qual que é a responsabilidade de cada um. Bem, o state eu já falei aqui anteriormente nessa aula, né? Que o estado, né, basicamente é onde eu guardo os dados, perfeito? Então, aqui, qual que é a ideia? Lá, como eu falei, não dá para a gente manter os lançamentos apenas no estado do painel lançamentos. Não dá pra... Isso aqui, né, essa área aqui que eu tenho, área de dados, seria o state desse módulo aqui, né, do painel lançamentos. Só que, como eu falei, eu preciso que esse state ele seja compartilhado, né, no caso de lançamentos. Então, aqui eu vou basicamente criar os dados que eu preciso manter nessa aplicação, perfeito? Quanto a lançamentos, ok? Então, basicamente aqui onde os dados vão ficar armazenados. Bom, beleza? Bem, getter, para quem já entende um pouco de desenvolvimento de software, o conceito de getter e setter pode ser comum. Mas assumindo que você não sabe o que é um getter, basicamente o getter vai ser métodos ou que eu vou poder devolver esses dados para o mundo externo, digamos assim, para minha aplicação. Então, algum componente precisa saber, ó, me dá aí os lançamentos que eu tenho. Então, o getter que vai devolver, tá? Ah, me dá aí quanto que eu tenho em caixa, o getter que vai devolver. Então lembra que eu falei lá no começo da aula que nenhum componente acessa diretamente o estado, né? Os dados, perfeito? Então eu tenho meus getters, que são basicamente métodos de read-only, né? Apenas leitura, que devolvem esses dados para os componentes da minha aplicação, perfeito? Então ninguém acessa o state diretamente. Actions, então basicamente digamos que eu vou precisar lá cadastrar um novo lançamento, eu vou precisar remover um lançamento e vou precisar calcular aí, né, atualizar o quanto que eu tenho em caixa, né? Então, de acordo com conforme eu for atualizando, eu vou precisar mandar, ó, atualiza aí o quanto que eu tenho em caixa para mim. Então, tudo isso são ações, tá? Então, as ações, elas podem ser invocadas pelos componentes para demandar, né? Fazer alguma alteração lá no estado, tá? Porém, as ações, elas só encomendam atualizações, porque quem mexe mesmo, vai lá e altera o estado, são as mutações, as mutations, tá? Só que nenhum componente pode acessar, assim como ele não pode acessar diretamente o estado da aplicação, ele também não acessa diretamente a mutation. Então aqui nas mutations eu vou ter uma mutation para adicionar um novo lançamento, outra para remover um lançamento, outra para atualizar o caixa, né? Então a mutation vai fazer essa alteração direta, só que o componente ele não pode acessar esse cara diretamente. Então, basicamente, as ações são como se fossem uma camada em cima das mutations. Então, basicamente, as ações elas têm esse poder de invocar as mutações para alterar lá o state, perfeito? Então, recapitulando, state é onde eu tenho os dados, os getters é basicamente métodos que devolvem esses dados para os componentes, tá? Então o componente quer saber os lançamentos, quer saber quanto tem caixa. As ações são métodos que os componentes podem acionar para solicitar alterações lá nos dados que estão no state, mas quem fazem as alterações de fato são as mutações, ok? Tendo isso em vista, vamos começar a implementar este cara aqui.
Começando pelo state, no estado aqui de quanto a lançamentos, eu preciso basicamente de duas coisas. Eu quero a minha lista, né, de lançamentos, tá? Vou colocar uma vírgula, e eu preciso também do caixa, tá? Então o caixa basicamente vai ser o valor que vai aparecer aqui, né, nesse painel do resumo, tá? Então inicialmente o caixa é 0, e aqui para eu poder já ter, até para prototipação, enquanto a gente não tem lá a nossa API de dados, lá na semana passada, eu criei esses 3 carinhas, né, para ter dados para mostrar, né? E qual que é a ideia? Esses caras eu vou tirar eles, por quê? Porque agora os dados vão vir direto lá do Store de lançamentos. Então, quando eu carregar a aplicação, em tese não vai aparecer nada. Seria interessante, até como a gente ainda está sem trabalhar com API, tem uma certa prototipação, então eu vou colocar aqui nesses array de lançamentos, vou colocar 3 lançamentos aqui, como eu fiz anteriormente, para que ele tenha dados para mostrar inicialmente. Aí quando a gente fizer a integração com a API, obviamente isso aqui vai sumir. Então vamos lá. Bem, aqui é o seguinte, além desses 3 campos de dados que eu tenho, que é o valor, a data e a descrição, eu vou também colocar um ID já. Por quê? Porque no meu modelo de dados eu preciso disso aí, tá? Eu vou precisar porque lá depois a gente vai ter API, vai ter chave primária também. Então eu vou colocar aqui um ID e beleza. Só que é o seguinte, esses IDs eu preciso ter uma estratégia, vou ter que ter algum tipo de estratégia para que esses IDs sejam únicos, tá? Então eu poderia colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né, sequencialmente, mas enquanto eu não tenho a API, eu vou trabalhar com uma estratégiazinha para ter aqui uma chave primária randômica, tá? Então eu vou utilizar uma estratégia que muito desenvolvedor JavaScript utiliza para criar chaves randômicas, que é o seguinte, lá no objeto math do JavaScript, tem uma função chamada random, tá? Que ela retorna em um número bem grande, só que eu quero trabalhar aqui com chaves, né, que sejam mescladas de letras e números, tá? Não só números, a random só me devolve um número, e que tenha exatamente 5 caracteres. Então chaves de 5 caracteres já dá aí um número enorme de combinações, tá? Lembrando que essas chaves elas vão só durar aqui enquanto eu estiver prototipando. Quando a gente implementar, né, a integração com a API, a nossa API lá está trabalhando com Postgres, utilizando a estratégia de autoincremento, né, de sequências e tal. Então, basicamente, o primeiro vai ser chave 1, 2, só que aí o Postgres ele administra isso, a gente não tem que se preocupar. Então, como a gente não tem ele ainda, eu vou utilizar essa estratégia aqui, e então, basicamente, ela funciona assim, a gente gera um número aleatório, daí a gente converte esse cara para uma string hexadecimal, só que aí eu tenho um problema, tá? O toString, você consegue converter números para bases, então, por exemplo, se eu jogar aqui 2, ele converte para base binária, né? Então, você vai ter uma string de zeros e uns. No nosso caso, não vai dar. Então, eu posso trabalhar aqui, por exemplo, com hexadecimal. Se eu jogar aqui 16, bacana, ele vai trabalhar com hexadecimal, só que aí ele vai ter uma certa limitação, porque é o seguinte, como vocês já devem saber, hexadecimal vai, né, de A, B, C, D, E, F, vai de 0, 1, 2, 3, 0 até 9, né, depois vai A, B, C, D, E até F, né, salvo engano, me perdoem aí. E eu queria, na verdade, que ele gerasse, né, usasse todas as letras do alfabeto para eu ter chaves com um número maior de combinações. Então, para ter um número maior de combinações, a gente pode usar o limite da base aqui do toString, que é a base 36. Essa base 36, na verdade, é uma base hexadecimal, só que ele expande, né, para o resto dos caracteres do alfabeto, né, latino, beleza? Ou seja, de A, ao invés de A até F, de A até Z. Ok? Só que eu preciso só de 5, então eu vou utilizar aqui a função substring, substring, 2, 5, beleza. Então agora eu tenho aqui uma chave, né, de 5, deixa eu esconder aqui, uma chave de 5 dígitos, e agora eu vou gerar aqui um objeto. Então vou colocar aqui um valor qualquer, menos 50, descrição, compra no mercado, e aí eu boto uma data aqui naquela mesma ideia da string ano, mês e dia, beleza. Então aqui eu já tenho um objeto, só que eu vou criar mais 2 aqui e já volto. Ok, então criei aqui 3 objetos, né, nesse array de lançamentos. A mesma estratégia aqui para geração de chaves, lembrando que ele gera chaves randômicas, né? Pode acontecer dele gerar 3 chaves iguais, existe a probabilidade, mas é muito, muito improvável, tá? Eu não sei exatamente como funciona o algoritmo do random, mas é bem provável, tá? Ok, 3 objetos e o caixa já iniciei com 0.
Vamos agora para os getters. Então, como eu falei, nos getters basicamente eu tenho que ter métodos de leitura para me devolver os valores dos lançamentos e do caixa, né? Que são os dois dados aqui que eu tenho no meu store, né? No meu state. Então, basicamente, eu vou criar aqui um método chamado todos lançamentos, que ele usa aqui o state e basicamente recebe como parâmetro, né, o state, e ele vai devolver state lançamentos. E aqui também eu vou ter outro método chamado dinheiro em caixa, que também recebe o state e devolve aqui o state caixa. Ótimo. Bem, as ações, as mutações, eu não vou implementar agora, eu vou implementando elas sob demanda, perfeito? Então, conforme a gente chegar lá implementar as funcionalidades, eu venho aqui e implemento elas antes, ok? Então, já tenho aqui o estado dos getters, já dá para eu tentar utilizar esses getters para atualizar os dados lá da minha aplicação. Bem, então estou aqui no painel lançamento, e aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, nessa div aqui eu não vou ter mais todos esses caras aqui, né? Esses três aqui, hard-coded. Eu vou apagar dois, por quê? Porque eu vou reciclar esse primeiro aqui, para eu poder exibir todos os lançamentos utilizando lá o getter do meu store, né? Lá do Vuex, que sobrou. Então, para isso eu preciso acessar aquele getter lá, né? Só que para eu acessar esse getter eu preciso do Vuex aqui. Então, na parte de scripts, eu vou vir aqui e importar lá do Vuex uma função chamada mapGetters, tá? Então, basicamente, essa função ela mapeia os getters que eu tenho aí cadastrados no meu store, tá? Bem, só que para eu conseguir acessar de fato esses getters, eu vou precisar integrar eles aqui no meu componente, utilizando aqui a função computed, tá? Então, essa função computed, ela basicamente, quando o componente é criado, ela tem aqui uma lista do que deve ser computado, ou seja, deve ser processado antes dele carregar. Então, aqui, basicamente, eu vou colocar aqui o meu mapGetters, e dentro da função mapGetters ele recebe uma lista, né, de que getters você quer mapear, tá? Apesar de eu só precisar mapear um, que é o todos os lançamentos, mesmo assim ele recebe uma lista. Então vou colocar aqui uma lista e aqui abro aspas e vou botar o nome do método, né, que ele precisa mapear, que é o método todos lançamentos aqui. Então beleza, então a partir desse momento ele mapeou esse getter aqui. Então eu já posso utilizar, invocar essa função, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Se a gente olhar lá agora, deixa eu atualizar aqui, eu só tenho um bloco de lançamento porque eu deixei ele aqui hard-coded, né? Mas eu não quero ele. Eu vou basicamente implementar nesse bloco de lançamento um laço de repetição para iterar sobre a lista, né, de lançamentos que esse método aqui me devolve. Então vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, eu vou aqui no lançamento, vou tirar todo esse bloquinho daqui, tá? Vai ficar vermelho, mas não tem problema. Já já eu mudo ele aqui. E aqui eu vou criar aqui um laço de repetição com a diretiva do Vue, que é o for. E aqui, basicamente, nesse v-for eu crio a condição, né? A estrutura do meu laço de repetição. Então, aqui eu vou colocar lançamento in todos lançamentos, que é lá o meu método, né? Ok? Só que ele vai estar vermelho aqui ainda, porque ele falando que eu preciso de uma chave, né? Toda vez que você usa o laço de repetição aqui, esse v-for, ele fala para você ter um bind de uma chave, né? Para identificar cada lançamento. Então eu vou pegar aqui vbind key, e lá eu já te lembro que eu tinha criado, né? Para cada um ID, né? Aquela chave randômica. Então eu vou colocar aqui lançamento.id. Beleza, quase pronto. Agora aqui no lançamento, ao invés de eu passar aquele objeto, né? Aqui eu já abri o objeto, eu já tenho um objeto que é esse lançamento, porque isso aqui é um laço de repetição que fala, ó, pega cada um dos lançamentos que o getter todos os lançamentos devolve e joga na variável lançamento, no objeto lançamento. Então eu vou passar ele aqui e beleza. Vamos dar uma olhada aqui se tem algum erro. E vamos dar uma olhada lá na tela e você vai ver que ele não carregou os lançamentos. Mas como assim? Tem alguma coisa errada ali? Bem, na verdade, no código em si, não tem nada errado, tá? Só que a gente tem que fazer aqui uma última integração. Por quê? Lembra lá na pasta Store, né? A gente criou lá um index.js, onde eu crio aqui a Store, né? Eu crio aqui o meu armazém. Só que
a gente criou o módulo lançamentos, mas não integrou ele. Então o que eu vou fazer? Eu preciso integrar ele aqui no momento que ele cria o armazém de dados, cria o store do Vuex. Então basicamente eu vou importar aqui o meu módulo lançamentos, lembrando que ele está aqui dentro da pasta modules, né? Então vou colocar aqui, vou chamar ele de módulo lançamentos, from ponto barra modules barra lançamentos aí. Agora aqui no Create Store, eu vou aqui dentro das chaves, vou expandir e eu vou ter aqui uma entrada modules, onde você vai cadastrar cada um dos módulos, certo? Aqui eu vou abrir chaves e vou jogar aqui dentro o módulo lançamentos, tá? Então digamos que a sua aplicação tenha mais entidades, né? E para cada uma você vai criar lá um módulo de dados lá para o Vuex, então você vai colocando vírgula aqui e vai adicionando cada um dos módulos, importando eles bonitinhos e adicionando aqui. Ok, vamos dar uma olhada agora. Olha lá, apareceram, né? Todos. Tá legal já? Ainda não, tem um detalhe aqui, tá? Então agora, beleza, eu já estou conseguindo acessar o meu store, né? Bacana. Só que para ficar legal aqui, eu vejo que tá todo mundo como se fosse aqui uma entrada, né? Basicamente aqui. Só que não é isso que eu quero. Então eu quero que, por exemplo, esse cara aqui e esse, como são gastos, são negativos, pode ver, eles fiquem em vermelho. Então vamos lá pro componente novamente. Então aqui estou no painel lançamento. E aqui é o seguinte, pode ver que ele está falando aqui, ó, tipo entrada, né? Por quê? Porque dentro lá do bloco lançamento, eu tenho aqui, ó, um if, né, else, que a gente vai refatorar daqui a pouco, tá? E que fala o seguinte, se for entrada, ele vai usar o mais, né? E tal. E se for gasto, se for saída, na verdade, ele usa aquele botão de menos. Então vamos lá. Então aqui eu preciso criar uma condição lógica para ver qual que é o tipo, né? Qual que é o valor, e dependendo dele eu vou falar se é entrada ou saída. Então vamos lá. Resolver isso é muito simples. Dentro aqui, quando a gente trabalha com view, aqui dentro a gente pode criar uma condição lógica nessa string. Então eu vou utilizar aquele operador ternário para criar uma condição. Então basicamente fica assim, lançamento.valor maior que 0. Se for maior que 0, aqui abre string aqui, né? É entrada. Caso contrário, abre string, abre aspas, simples, saída. Só que para que essa condição funcione, é o seguinte, lembra na aula anterior que eu falei, quando ele não tem esses dois pontos aqui antes, ele trata isso aqui como se fosse uma string, né? Então basicamente ele está assumindo que tudo isso aqui é um nome do tipo. Na verdade não, é uma condição lógica. Então para tratar esse cara como um valor que não é string, eu venho aqui no começo e coloco esses dois pontos aqui. Então, a partir desse momento, ele interpreta isso como um código. Pode ver que até mudou, ó o 0 aqui, deu um highlight, o maior. Todos esses operadores, eles ganharam um highlight aqui no meu VS Code, correto? Vamos dar uma olhada lá no browser para ver como é que tá. Aí, agora sim. Então, agora eu tenho os gastos, as saídas em vermelho e as entradas aqui estão azuis. Bem, então, basicamente, até o momento, eu já consegui acessar aqui os lançamentos. Antes de fechar essa parte, vamos puxar aqui também o quanto que a gente tem em caixa. Vamos lá? Então eu estou aqui no painel resumo e eu vou fazer, assim como eu fiz lá no painel lançamentos, eu vou integrar aqui com o meu store. Só que agora eu preciso acessar um outro getter, que é o getter do dinheiro em caixa. Então assim como eu fiz lá no painel lançamento, eu vou vir aqui na área de script, vou dar um import from Vuex, aí aqui eu vou pegar o map getters e vamos lá, aqui depois do name eu vou colocar aqui o computed map getters, abre colchetes, só que agora eu quero um getter que se chama dinheiro em caixa, então abre aspas, dinheiro em caixa, legal? Agora eu vou vir aqui na parte que eu exibo caixa e ao invés de exibir isso aqui eu vou apagar esse 0, abre e fecha chaves, abre e fecha chaves de novo, dinheiro em caixa. Salva aí, vamos dar uma olhada lá. Ele está exibindo o 0, mas será que ele está exibindo o 0 que está lá na caixa do meu store? Então vamos testar. Eu vou trocar aqui, estou aqui no módulo de lançamentos, vou trocar esse caixa aqui para 500, vou salvar, vamos dar uma olhada agora. Opa, agora sim ele está pegando, bacana. Então agora ele está de fato acessando aqui o meu store. Bem, então até o momento eu já consigo acessar o meu store do Vuex, já estou pegando os dados lá do meu store
eu já estou exibindo basicamente os lançamentos, estou exibindo aqui quanto que eu tenho em caixa, mas eu tenho que implementar as minhas ações aqui, ou seja, eu tenho que cadastrar lançamento, eu tenho que remover lançamento e conforme isso for acontecendo, eu vou ter que atualizar o dinheiro em caixa e vou ter que atualizar o meu gráfico de lançamentos, beleza? Então, a gente vai começar a fazer tudo isso a partir do próximo vídeo. Ui!